Pianistas, maestros e violinistas conhecem cada passo percorrido por seus compositores favoritos, onde estudaram, em que cidades viveram, em que fase da carreira compuseram suas obras de referência, o contexto das encomendas e a relação entre a obra instrumental, escrita para piano, violino, e a escrita para outras formações, como as sinfônicas, vocais e teatrais. Entre os violonistas, embora a recente preocupação e um maior cuidado beneficiado por pesquisas acadêmicas com a comparação entre edições e os estilos interpretativos historicamente informados, causa espanto ainda que obras de alguns dos principais nomes da história do violão sejam abordados pelos instrumentistas e professores, mesmo na academia e tanto aqui no Brasil como no exterior, sem levar em conta uma perspectiva histórica ampla. Se um único nome tiver de ser pensado da tradição violonística passada, dos séculos XVIII e XIX, para fazer parte do acervo musical dos não violonistas que agora se aproximam do instrumento, este nome talvez seja o do compositor catalão Fernando Sor. Meu nome é Sidney Molina e tratar da interessantíssima trajetória de vida de Sor e da relação desta com sua obra é o objetivo deste vídeo, que foi sugestão de um dos assinantes deste canal. Antes de prosseguirmos, deixe o seu like, sugestões para novos temas e inscreva-se no canal. Fernando Sor nasceu em Barcelona em 1778 e morreu em Paris em 1839 com 61 anos. Foi contemporâneo de Beethoven e Hegel, que nasceram 8 anos antes dele. Schubert era quase 20 anos mais jovem e, se considerarmos os países em que viveu e trabalhou, também foi contemporâneo de Delacroix, Wordsworth e Pushkin. Recebeu educação musical desde cedo no monastério de Montserrat, perto de sua cidade natal, onde repousa a venerada imagem da Nossa Senhora Negra, que, segundo a lenda, não confirmada por estudos científicos, teria sido construída por São Lucas e levada às montanhas da Catalunha por São Pedro no ano 50. Sor teve lá uma sólida formação musical e humanística. Ele havia aprendido os rudimentos do violão com o pai e desde cedo cultivou também o gosto pelo canto e pela composição. Ainda criança, fazia arranjos de áreas de óperas italianas. Após deixar Montserrat, Sor seguiu a tradição militar familiar, que alternou com a composição enquanto viveu em seu país. Conheceu o violonista napolitano Federico Moretti, que estava na Espanha, e ocupou postos militares administrativos em Málaga, Jerez e Valência. Quando Napoleão Bonaparte ocupou a Espanha, em 1808, no mesmo período em que a família real portuguesa teve de se mudar para o Rio de Janeiro, Sor sentiu-se mais próximo dos ideais libertários derivados da Revolução Francesa do que do patriotismo monárquico hispânico. E ao lado de um grupo intelectual esclarecido, aceitou ocupar cargos na Espanha francesa. Seu desenvolvimento musical foi rápido e sua ópera Telêmaco foi estreada pela Ópera de Barcelona em 1797, quando ele contava apenas 19 anos. Sor escreveu canções patrióticas, seguidilhas espanholas típicas e música para piano. Em geral, não é fácil identificar a cronologia de suas composições para violão, já que muitas foram editadas várias vezes por diferentes casas editoriais em diferentes países ao longo de muitos anos. E os números de opus, em geral, não correspondem à cronologia, mas a critérios editoriais, havendo mesmo obras de diferentes períodos e épocas agrupadas no mesmo número de opus. Trabalhos como os do scholar britânico Brian Jeffrey, no entanto, conseguem destrinchar grande parte das nuances dessa rede de informações. Minuetos publicados nos seus opus número 11, a Fantasia, depois publicada como opus 7, e especialmente
Algumas de suas obras mais extensas, como as sonatas Gran Solo, opus 14, chamada inicialmente de Sonata Prima, obra em movimento único com fortes características da música em voga na Catalunha naquela altura. Também a Sonata Seconda, hoje conhecida como opus 15, e a sonata em 4 movimentos opus 22, além de possivelmente a Fantasia opus 4 e as variações sobre Folies de Espanha, foram compostas em seu período espanhol. Certamente havia poucos compositores virtuosos do violão que em qualquer parte da Europa poderiam rivalizar com Sor nessa época. Em 1813, com a expulsão pelas tropas inglesas de José Bonaparte, irmão de Napoleão, que governava a Espanha, e a consequente restauração monárquica, Sor foi obrigado a deixar o país. Ele tinha 35 anos. Sor viveu em Paris no período de 1813 a 1815. Napoleão ainda governava quando ele chegou lá. Entre as obras publicadas nesse primeiro breve período francês estão a Fantasia opus 7, provavelmente escrita ainda na Espanha, e as 6 peças opus 5. Sor provavelmente veio casado da Espanha, mas não há referências à sua esposa, que segundo informações colhidas por quem o conheceu muitos anos depois, havia falecido por volta dessa época, talvez mesmo como consequência de um parto. Sua filha, que provavelmente nasceu entre 1814 e 17, viveu com ele durante toda a vida e o acompanhou em todas as mudanças. Sor não conseguiu se estabilizar em Paris nesse momento, e depois da derrota final de Napoleão, na Batalha de Waterloo, em 1815, decide mudar-se para Londres. Uma parte ainda mais importante de sua produção violonística surgiria na capital britânica entre 1815 e 1823. Lá ele atuou como concertista, cantor e professor. Apenas durante os anos 1815 a 19 chegaram até nós a referência a 19 concertos dele na capital britânica. Talvez a obra mais conhecida de Sor seja o seu opus 9, as variações sobre um tema extraído da ópera A Flauta Mágica de Mozart. Segundo indica seu biógrafo, a peça parece ter sido a primeira composta por ele no período londrino e foi estreada e apresentada pelo próprio compositor em diversos concertos, conforme, aliás, mencionado na folha de rosto de sua primeira edição em 1821. Uma hipótese é que tenha sido escrita após a primeira grande produção da ópera de Mozart em Londres, que ocorreu em 1819, quando Sor lá estava. O tema provém da área Das Klinget so herrlich, comumente vertida para o italiano como O cara harmonia. Das klinget so herrlich, das klinget so schön, la 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 la. Outra obra londrina importante é a sua primeira série de estudos, os 12 Estudos opus 6. A despeito da importância de seus temas com variações e sonatas, é na forma concisa do estudo para violão solo que parece estar um dos pontos altos de sua arte. O violonista espanhol Andrés Segovia publicou em 1945 uma coletânea com 20 estudos de Sor, que, reeditada até hoje, é a publicação principal responsável pela difusão dessas peças. A edição de Segovia utiliza peças extraídas dos opus 6, opus 29, opus 31 e opus 35, os principais sets de estudos para violão solo do catalão. Entre todas, o opus 6 talvez seja a sequência mais interessante e desafiadora, mas apesar disso é raro encontrar gravações ou apresentações públicas dos 12 estudos opus 6 juntos. Dos 20 estudos selecionados por Segovia, 8 são extraídos do opus 6, quer dizer, 8 dos 12 estudos estão integrados na coleção de Segovia. O número 1 de Sor é o número 4 da edição de Segovia. O número 2 de Sor é o terceiro de Segovia. O número 3 de Sor é o 11. O número 6 de Sor é o 12, aquele em terças, que conta uma magistral gravação do violonista e luthier carioca Sérgio Abreu. O número 8 do opus 6 de Sor é o primeiro da edição de Segovia em Dó maior. O número 9 do opus 6 é o
13 de Segovia, aquele em Ré menor. O número 11 é o 17 de Segovia e o número 12 é o 14 de Segovia. Por que os grandes violonistas, para além dos projetos lineares de gravação de obras integrais, catálogo, não abordam essa obra de uma maneira integral, completa? Essa é a primeira frase do estudo Opus 6, número 2 de Sor. Reparem na defasagem entre as notas do acompanhamento harmônico e a melodia. Elas não são atacadas juntas. Isto é extremamente idiomático para o violão, isto é, como as notas não têm grande sustentação sonora no violão, o fato dele defasar melodia e acompanhamento faz com que o ambiente seja adequadamente preenchido. Mas, por outro lado, ele encadeia essas notas do acompanhamento harmônico de uma maneira perfeita, como se estivesse escrevendo para um quarteto vocal, um quarteto de cordas. Outro detalhe interessante é como ele trata os cromatismos, as notas alteradas, como esse Ré sustenido, que resolve em Mi, e depois já entra tranquilamente como Ré natural, sem criar nenhum conflito, nenhuma falsa relação harmônica. Quando ele repete a melodia como segunda frase, ele usa na voz intermediária um Mi sustenido para resolver em Fá sustenido, para terminar em Mi maior. Como que para compensar essas alterações delicadas e sutis da curtíssima primeira parte, Sor inicia a segunda sessão do estudo com uma melodia extremamente simples, baseada num arpejo, sem nenhuma alteração. Ele gostou tanto que repetiu exatamente igual. Mas isso prepara, por sua vez, uma frase final novamente cheia de pequenas nuances cromáticas. Sol natural, Mi sustenido, Se, do ponto de vista melódico e harmônico, tudo isso já havia em compositores como Mozart e Haydn, compositores que só conhecia profundamente, o fato de serem miniaturas em que tudo isso esteja tão condensado é parte já de uma estética romântica e só nesse sentido está antecipando algumas obras de Mendelssohn e Robert Schumann. Mas lembremos que quando o Sor publica esses estudos Opus 6 em várias casas editoriais diferentes, tanto Mendelssohn como Schumann eram crianças. Uma obra como o Álbum para a Juventude de Schumann foi publicado quase 10 anos após a morte de Sor, e as cenas infantis no ano anterior à sua morte, em 1838. Sor escreveu esses estudos por volta de 1814 e 16. Eles foram publicados em Londres, entre 1816 e 22 eles foram publicados junto com outras tantas obras em Paris, e o editor, o importante editor da cidade de Colônia, na Alemanha, Zimrock, publicou-os em 1825. Talvez grande parte dos violonistas não conheça as canções, sinfonias e aberturas orquestrais de Sor. Há boas gravações delas. E a muitos pode parecer espantoso dizer que sua fama como compositor de música para balé suplantou em vida a do violonista. Cendrillon, balé com música de Sor, baseado na história da Cinderela,
estreou no King's Theatre de Londres em 1822, na Opéra de Paris em 1823, onde teve 104 performances, em Bruxelas no mesmo ano e em 1825 no Bolshoi em Moscou. Nesse ínterim, Sor inicia um relacionamento com a bailarina Félicité Hulin, que foi contratada como primeira bailarina do Balé de Moscou. Em 1823, então, o compositor decide deixar Londres e ir para a Rússia acompanhando-a. Ao lado do casal, viajaram a pequena filha de Sor, fruto de seu primeiro casamento, e o bailarino Joseph Richard, que trabalharia com Félicité na Rússia. O grupo passou por Berlim e Varsóvia, onde permaneceram por algum tempo e onde há também registros de concertos de Sor nesses países. Na Rússia, Sor teve contato com a alta sociedade e tocou para o imperador e membros da família real. Seu balé Cendrillon estreou no Grande Teatro, o Bolshoi de Moscou, em 1825, ano da inauguração do atual suntuoso prédio situado no centro da cidade, próximo ao Kremlin. Quando o czar Alexandre I, o mesmo que derrotara Napoleão anos antes, morreu, Sor assistiu ao funeral em São Petersburgo, então a capital do Império, e uma marcha militar de sua autoria foi apresentada na cerimônia. De volta a Moscou, um novo balé, Hercule Triomphal, fez parte das festividades ligadas à coroação do czar Nicolau I. O balé foi coreografado por sua esposa. Considerando os círculos sociais que frequentou na Rússia, não é improvável que Sor tenha conhecido pessoalmente o poeta Pushkin, em franca atividade àquela altura. Entre as obras para violão escritas na Rússia estão a segunda série de estudos, o Opus 29, a qual Sor numera de 13 a 24, para mostrar continuidade de contagem em relação ao grupo dos 12 estudos Opus 6 escritos anteriormente em Londres. Na famosa edição de Segóvia, há 4 estudos russos de Sor. Os Opus 29 número 13, que é o 19 de Segóvia, em si bemol maior, o que encerra espetacularmente o lado de disco dedicado a Sor pelo violonista brasileiro Sérgio Abreu. O número 17 de Sor, que é o 20 de Segóvia, aquele último em Dó maior. O número 22 de Sor, que é o 18 de Segóvia. E o número 23 do Opus 29, que é o 16 da edição de Segóvia. Também foram concebidas na Rússia as variações Malbrov, Opus 28, que utilizam o tema tradicional francês, o qual é referido em obras de escritores russos como Dostoiévski, Tolstói e Gogol. E sua mais ambiciosa sonata, a Opus 25, em 4 movimentos, também foi lá concebida. Vem também da Rússia a última obra publicada por Sor, Souvenir de Russie, Opus 63, sobre tema do russo Vysotsky. Na virada do ano 1926 para 1927, com o fim de seu casamento, Sor retorna definitivamente a Paris, onde viverá até o final da vida. Félicité permanecerá na Rússia. Dessa fase final, chegou até nós a notícia de pelo menos 25 concertos seus na capital francesa, além da incessante atividade docente. A importância da obra de Sor pode ser medida também pelo fato dele ter trabalhado, em alguns casos até simultaneamente, com casas editoras da Espanha, França e Alemanha, que lançavam suas novas obras nesses respectivos mercados. Em 20 de abril de 1828, Sor participou de um concerto em que também tocou o jovem virtuose Franz Liszt, que contava 17 anos. Lembremos que o formato dos concertos à época de Sor era o de um espaço dividido entre diversos artistas, incluindo variados instrumentos e cantores. Algo mais parecido com uma audição amadora organizada por uma escola de música hoje em dia. Sor, em geral, também se acompanhava ao canto em suas apresentações, alternando o violão solo com canções. O recital solo típico da segunda metade do século XIX, e que segue pelos séculos XX e XXI, foi consolidado pelo próprio Franz Liszt apenas uma geração mais tarde em relação a de Sor.
Em 1829, ele tocou pela primeira vez com Dionísio Aguado, violonista espanhol nascido em Madrid em 1784, que também residia em Paris e a quem Sor dedicaria alguns de seus mais importantes duetos. Entre eles estão L'Encouragement, Opus 34, que inclui uma introdução, tema, 3 variações, coda e uma valsa, e Les Deux Amis, Opus 41. Entre as obras importantes para violão solo escritas em seu período final em Paris estão a Fantasia Opus 30 e os 24 estudos Opus 31. Na edição de Segóvia há 4 estudos desse grupo. O número 16 do Opus 31 é o número 8 da edição de Segóvia. Os ótimos números 19 do Opus 31 é o número 10 de Segóvia e o número 20 de Sor é o número 9 da edição de Segóvia. Por fim, o número 21 de Sor é o 7º incluído na edição de André Segóvia. E também é em Paris que publica seu último grupo de estudos, o Opus 35, também com 24 estudos. Desse grupo, Segóvia elege os números 13, que é aquele segundo de Segóvia em Dó maior, o número 16, que é o 15 de Segóvia, o número 17, que é o 6 de Segóvia em Ré maior, e o número 22 de Sor é o número 5, o famoso estudo em Si menor da edição de Segóvia. Em 1830 saiu seu Método de Violão e em 1833 Sor participou de um concerto regido por Hector Berlioz. Em 1836, Sor e Aguado substituem o virtuoso italiano Luigi Legnani em um concerto em Paris. E em 1838, Sor participou como convidado de uma apresentação do francês Napoléon Coste, abrindo o espetáculo tocando em duo com o próprio Coste. Sor morreu em Paris em 1839. Caroline, sua filha, havia morrido em 1837, com 20 e poucos anos de idade, fato que muito o abalou. Ambos estão sepultados no cemitério Montmartre, em Paris. Assim como no caso de Villa-Lobos e Léo Brauer, a obra para violão de Sor não está diretamente ligada a um determinado intérprete, como se dá nos casos de Ponce, Castelnuovo Tedesco e Torroba com Segóvia, ou John Dowland, Berkeley e Walton com Julian Bream. Esse fato, o das interpretações essenciais de suas obras estarem distribuídas entre diversos intérpretes ao longo de muitas gerações, mostra a força da obra de Sor. Uma obra que transcende escolas performáticas.